Interessante que para cada narcisista sempre tem uma pessoa que depende do narcisista. Mas isso não acontece de forma consciente, e sim de uma maneira totalmente inconsciente. Nós verificamos isso na própria mitologia de Narciso, do qual ele era muito belo e todas as pessoas o desejavam. E pelo fato dele saber que é belo, virava as costas para todas. Mas teve uma pessoa em principal que nos conta o mito que sofreu pela rejeição de Narciso. Essa pessoa era Ninfo, né? Era uma ninfa, né? Ela era descendente dos deuses. Uma mulher bela, com uma beleza fascinante, mas ela, de acordo com o mito, ela tinha uma moral muito baixa. Essa pessoa era Eco, né? A Eco era uma ninfa que andava pelos bosques, né? E ficava acompanhada de suas amigas. E suas amigas também ninfas que eram extremamente belas. Mas ela ver Narciso, ela ficou obcecada por ele de uma maneira tão doentio que ela não conseguia viver sem ele. Isso porque ela vislumbrou a sua beleza. Então, de acordo com o mito, ela constantemente ia atrás de Narciso. E cada vez que Narciso a rejeitava, aumentava nela o desejo de querer conquistar Narciso. Essa característica que nos conta o mito remete a uma relação muito interessante, a dependência emocional. Interessante que cada vez que Narciso rejeitava ela, as palavras de Narciso ecoavam em sua mente. Por isso que seu nome era Eco. E ela lutava contra essas vozes dadas por um narcisista. Interessante que, como o narcisista, ele é cheio de si, uma pessoa que é dependente emocional, ela tem uma ausência, ela tem uma total ausência de si. Ela tem uma necessidade muito grande para que o outro, né, a complete. E de tempos em tempos vão percorrendo atrás de outras pessoas que têm o mesmo caráter de Narciso, porque a sua necessidade de aprovação é tão grande que a pessoa vai se esforçar além das suas forças, né, drenando as suas forças, querendo a aprovação do outro, né? Então, de acordo com a mitologia, né, fala que a Eco ela não aceitava ser rejeitada, né? E com isso, o seu desejo aumentava conforme a rejeição e que ela não tinha personalidade própria. Então, Eco ela tem um determinado tipo de patologia, né, que se assemelha um pouco, vamos dizer assim, né, do transtorno de borderline. A pessoa de transtorno de borderline é uma pessoa que não tem identidade própria. Ela sempre vai buscar no outro um sinal, né, de completude. E que essa busca nunca se completa, ela nunca se sacia. Então, a pessoa do transtorno de borderline, ela se mutila, ela tem uma sensação muito grande de vazio por não se perceber no mundo, né? O mundo, né, por exemplo, nos redoma, né, de uma certa maneira que temos certas manifestações, né, mediante a ele que não percebemos, né? Por exemplo, a sensação de você perceber o mundo e você não entende, você se perceber no mundo, o corpo, né? E a outra característica que é fisiológica, você não percebe que acontece dentro de si. Então, há um descolamento, né? Então, nesse descolamento, como a pessoa não se encontra, não entende os fenômenos que a rodeiam, não entende o que acontece no próprio corpo e não entende porque tem determinados tipos de pensamentos e comportamentos, ela vai achar que o outro a completará de uma determinada maneira.
Isso né, o Eco, né, a mitologia, né, de Eco se assemelha um pouco a esse transtorno de borderline. Mas o interessante é que a pessoa que ela não se aceita, ela sempre vive em favor do outro, em que o outro a complete. E além do mais. E além do mais, sabe? Então, sempre vai além mais para preencher um vazio que nunca se complete. Então, uma pessoa que é dependente emocional, ela sempre depende, né, da opinião do outro acerca dela. Uma mistura que é totalmente tóxica é uma pessoa que é totalmente dependente emocional se vincular como narcisista. Então o narcisista vai sempre tirar o pior dela, né, drenando toda a energia dela, fazendo com que ela se entregue além do mais, do que pode ofertar. Isso vai dando uma exaustão psíquica e a pessoa vai ficando cada vez mais dependente, né? Interessante que a pessoa, para poder se livrar disso, ela tem que buscar a ajuda de um bom profissional, né? Para que possa diagnosticar os casos desse transtorno. Mas remetendo, por exemplo, ao conto de Narciso e de Eco, interessante que quando o Narciso, né, ele a rejeita, ela vai para uma caverna. E ela some naquela caverna e morre, né? E por isso que toda pessoa que quando chega nessa caverna, quando falava determinada palavra, o nome ecoava. Então a palavra sempre ecoa de volta para aquele que emite dentro da caverna. No caso de uma pessoa que é dependente emocional, toda a palavra ecoa não para fora, mas para dentro. Uma espécie de memória. A pessoa tem um ressentimento. Ela alimenta, né, esse sentimento de uma forma totalmente autodestrutiva. Então, para a pessoa poder se livrar disso, a pessoa tem que ter uma certa dose de amor próprio. Se descobrir em si e não para que o outro, né, alimente e lhe dê esse senso de identidade. E identidade se cria com o tempo. Todos nós temos identidade, mas na maioria das vezes elas são corroídas, né? E há vários fatores que corroem mesmo a nossa identidade, que é o fator, por exemplo, né, um fator que ocorre dentro da família, uma espécie de transtorno, né, uma pessoa que já tem uma certa predisposição a ser melancólica, uma certa pessoa que nasce no meio totalmente tóxico. E para a pessoa se possuir, há um processo muito grande. Interessante que quando a pessoa realmente se descobre, ela tem uma espécie de epifania, as pessoas se afastam dela, porque o autocontrole que você começa a ter é tão forte que você começa a incomodar as outras pessoas. As pessoas que achavam você dependente. Muitas vezes as pessoas gostam uma das outras pelo fato de dependência. Mas quando a mesma pessoa atinge um estado de independência, ela é desprezada. Mas por que ela é desprezada? E ela não liga até, porque ela se descobriu que é dependente apenas de si para a busca da sua própria felicidade. Há uma frase de Jung que diz: aquele que olha para fora, sempre para fora, sonha, e aquele que olha para dentro, desperta. Se vocês estão gostando, né, dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha, né, no nosso canal, aperte o botão de inscreva-se e comentem, né, no nosso canal, e comentem também a experiência que vocês tiveram ao conhecer, por exemplo, uma pessoa que é dependente emocional ou uma pessoa narcisista. Isso será de grande valia, né, para nós conversarmos no canal, né, e poder passar o nosso conhecimento para frente, porque na verdade todo mundo depende de todo mundo de uma certa maneira, mas o narcisista, né, durante uma certa maneira, ele só pensa no seu sentimento, não no outro. Ele não é empático, ele é antipático. Na verdade, a pessoa que ama o outro, ela é empática e ela se importa com a alegria do outro. Então, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.